Amém, meus irmãos. Shalom, shalom. Então nós vamos dar início à segunda disciplina do nosso curso Teológico Shema Israel. Lembrando que tudo está sendo gravado, você encontra na nossa página do YouTube. Bom? Então nós vamos dar início agora, segunda, sem muitas delongas, tá? A segunda matéria, a segunda disciplina, tá? Do nosso curso teológico. Então, eu lembro que nós não temos a intenção de correr, como muitas das vezes a gente faz com a Paraxá, porque é uma oportunidade durante o ano, e aí, se conseguimos ministrar em 1 hora, conseguimos, se não, só para o outro ano, amém? Porque elas são seguidas. Agora não é o caso do curso teológico, tá bom? Então, por isso que você vai ver nos nossos planos de aula, você vê que eu deixei em branco a quantidade de aulas, início, término, enfim, porque é como se fosse aqui um projeto piloto, tá certo? Em Cuiabá, quando nós fizemos as ministrações, fora essas aí foram 44 disciplinas, aqui você vê que eu dei uma filtrada, tendo em vista o público-alvo que se encontra, e aí nós fechamos em 15 matérias. Isso não quer dizer que não venha a continuar mais adiante. Então você vai ver que está em branco justamente para quando nós terminarmos na paz, com segurança, então a gente faz a anotação devida. A primeira matéria ela foi composta por 2 partes, primeira e segunda parte, tá bom? Então essa matéria tem o nome de passado, presente e futuro de Israel. Então nós vamos seguir o seguinte sumário. Nós vamos aprender e vamos estudar juntos durante essas quintas-feiras a genealogia e a origem do povo semita, do povo judeu, do povo de Israel. Nós vamos fazer uma pincelada, digamos assim, eu coloquei como introdução à parte histórica de Israel, desde José a Salomão. Amém? Isso é importante frisar. Vamos também ver exortações dos profetas e o cativeiro assírio e babilônico. O que os profetas falaram de exortações para o povo de Israel retornar ao bom caminho, que estavam perdidos. Eles foram, infelizmente, nossos irmãos não deram muito ouvidos, então o cativeiro assírio devastou a parte norte de Israel, as 10 tribos. Isso nós vamos ver muito bem durante essa disciplina. E também a parte sul iria sofrer as consequências, já me refiro a Judá e Jerusalém. Amém? Então nesta aula também você vai ficar esperto, vai aprender a fazer as diferenciações. Isso é importantíssimo. Quando os profetas falam de Israel, quando eles falam de Jacó, às vezes falam Efraim, às vezes falam Judá e às vezes falam Jerusalém. Poxa, mas não é tudo no mesmo pacote, né? Se colocar tudo no liquidificador, não está falando de Israel como um todo? Sim, está falando de Israel como um todo. Se nós estivéssemos no Brasil, teríamos falado do Oiapoque ao Chuí, dos 2 extremos também, tanto do nortão quanto do sul. Só que os profetas, eles fazem essas distinções, ou essa distinção. Quando eles querem se referir às profecias voltadas para o norte, então eles vão usar Jacó, eles vão usar Efraim, eles vão usar Israel. Quando eles quiserem fazer referência ao sul, vão usar Jerusalém, Judá, menino dos olhos do Eterno, e por aí vai. Isso aí a gente vai se familiarizar também nesta disciplina, amém? No decorrer das partes das aulas. Para quando chegar na leitura dos profetas, pode fazer uma leitura bem adequada, para poder guiar a nossos passos. Tá? Nós vamos ver então o cativeiro babilônico, que o sul de Israel não deu ouvidos aos seus irmãos, foram tomados cativos pela Síria, e logo depois, praticamente 150 anos, vamos colocar assim, então o rei da Babilônia, Nabucodonosor, toma o reino do sul, destrói o templo por volta de 586, antes da Era Comum, e acontece aquele grande exílio. Só que esse exílio durou 70 anos e eles voltaram. Já as 10 tribos, tomados pelos assírios, nunca mais retornaram todos miscigenados, digamos assim. Houve uma miscigenação muito grande. É ali que entra a próxima matéria que nós vamos ver, retorno dos anos 5. Já estou pegando os ganchos. Então eu coloquei as matérias certinha. Uma coisa vai puxar a outra. O que deixou dúvida agora é tirada na outra matéria. Por quê? Porque é importantíssimo nós sabermos fazer essa diferenciação entre o cativeiro assírio, 10 tribos, e o cativeiro babilônico, as 2 tribos. Porque é exatamente aqui que nós vamos nos encaixar. Estamos fazendo o retorno, Techuvá. Muitos judeus de sangue, outros descendentes nem sabem, vai saber na próxima matéria,
nós vamos falar de uma forma bem aberta e objetiva, tá certo? E aqueles também que estão se achegando, são Goim, pertencem às nações, o povo pagão. Só que agora ele tem um encontro com Yeshua e o que ele faz? O que eu faço agora? Fico numa igreja celebrando festa pagã, fico fora da Torá, dizendo que o meu Messias aboliu tudo isso e já era. Aí ele vai ver que no decorrer da vida não é bem assim e ele vai perder com isso. Quando ele se deparar e regalar o olho, poxa vida, o que eu devo fazer? Está tudo na palavra. O apóstolo Paulo já falou isso em Efésios capítulo 2. Isso aí também nós vamos ver. Tá bom? Por isso que Yeshua diz que a salvação vem dos judeus. Por que vem dos judeus? Vem de Judá, vem da tribo do sul. Aí nós vamos ver isso aí também. Amém? Então é muito legal a gente ter essa diferenciação, ou fazer. Nós vamos ver também, seguindo o sumário, nesta disciplina, o cumprimento das promessas acerca da casa de Judá. Amém? Acerca da casa de Judá, parte sul. Depois nós vamos ver criação do Estado de Israel. Estado aqui eu botei com E maiúsculo. Tá bom? Estou me referindo já no linguajar acadêmico de relações internacionais. Então, esse Estado moderno de Israel, porque alguns já me fizeram essa pergunta, né? Porque às vezes confunde um pouquinho, Estado, mas no Brasil não tem quantos estados? Né? O Rio Grande do Sul é um estado, Mato Grosso do Sul, outro estado. Criou o Estado de Israel, não é o país Israel? Amém? Então, é a mesma coisa, tá? Esse Estado aqui com E maiúsculo subtende-se um país, tá? Aí não vamos entrar em tantos detalhes agora. Então, a criação desse Estado de Israel por Oswaldo Graçaran em 1948, do século passado. Estamos praticamente a 70 anos dessa criação. Isso aí já é de nos surpreender, certo? E vamos falar também da aliá. O que vem ser aliá? Vem daquela palavrinha hebraica, aliá, que é uma subida, aliot, é uma elevação. Lembra dos sacrifícios? Então a gente também vai voltar nessa parte para trazer a memória de todos vocês. Amém? O sacrifício de olá, de elevação. Amém? Nada mais é que agora vem o verbo, sempre esqueço essa palavrinha em português. Tá bom? Vai dar essa palavra aliá, que quer dizer uma subida. Então quem vai a Israel faz uma aliá, faz uma subida, nunca desce. Amém? Faz sempre uma subida, porque a questão é espiritual. Tá bom? Então quem vai fazer a sua, você já fez o aliá, meu irmão? Para Israel, o que o camarada está te perguntando? Está perguntando se você já fez a sua subida. Não quer saber se você foi como turista, se você foi passear em Israel. Vai perguntar se você tem a cidadania israelense, se você já acertou os ponteiros e por aí vai. Isto significa aliar. Então é importantíssimo nós sabermos disso também. Depois nós vamos falar sobre judaísmo messiânico. Poderia falar simplesmente judaísmo. Pronto. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim. Por quê? Porque a gente quer saber, poxa, qual é a tua sinagoga, Rocha Rodrigo? É Beit Midrash Shema Israel. Mas ela é crente em Yeshua, crente em Jesus Cristo, enfim. Então criou-se este termo messiânico. Por quê? Justamente para tirar essa dúvida basilar. Quando você fala que você pertence a uma sinagoga judaica messiânica, eles vão entender que é uma sinagoga que acredita que Yeshua, Jesus Cristo, é o Mashiach. Amém? Nós vamos falar também sobre esta parte aqui, judaísmo messiânico, importantíssimo. É o que está acontecendo hoje no Brasil, muitos estados, mas muitos, e um mundaréu de gente, e isso falando nível nacional, imagina nível internacional, imagina pegando os 5 continentes. É muita gente, é muito território que estão aceitando a fé em Yeshua. Por quê? Porque os conceitos estão sendo pregados e a mente das pessoas está mudando. Tá bom? Então, um trabalho como esse aqui, o planeta Terra todo está sendo feito. Amém? Porque é profético. Nós vamos mostrar para vocês, tá certo? Fontes bem concretas e firmes, tá bom? Por último, nós vamos ver o futuro de Israel, com base, sempre com base, nas profecias bíblicas e nas cartas de Paulo, o chamado também o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo conhecido no cristianismo. Então nós vamos também ter essa visão futurística do que vai acontecer em Israel. Bem? Shalom, shalom, vamos e vamos. Bem. Meu irmão veio com o André, veio contigo, André? Veio contigo? Ernesto. Ah, tá. Colega
Brasileiro, amém, meu querido? Pode arrumar uma cadeira e fica na boca. Amém? Eu pergunto para saber, será que é mais um que está se chegando? Eu não notei no nosso zap. Amém, meus irmãos? Então, este aqui é o sumário de tudo que nós vamos ver, tá bom? Neste curso ou nesta disciplina. Vamos lá, então? Vamos abrir, então, a matéria, falando um pouquinho sobre a origem e a genealogia do povo de Israel. Importante. Quem de vocês já não se deparou com a seguinte questão? Poxa, aquele país é antissemita. Ou, rapaz, tá vendo aquele camarada lá? Ele é um tremendo antissemita. E aí a gente fica meio antissemita. E talvez muitos vão entender, não é porque ele é contra Israel, é porque ele não gosta muito das leis de Deus, ele é contra o judeu. Às vezes a gente consegue entender isso, claro, e está correto. Agora, se perguntar por que antissemita, é contra alguém, é anti alguma coisa. Por que semita? Amém? Então nós vamos ver agora e tirar também esta dúvida, tá bom? Falando um pouquinho da origem e da genealogia do nosso povo. Tá? Isso aqui é uma de forma bem panorâmica, tá bom? Não dá para entrar em muitos detalhes porque as porções da Torá estão ali justamente todos os Shabat para nós estudarmos. Vamos falar um pouquinho, vamos ler lá em Bereshit. Eu acho que eu já posso usar, né? Já passamos da primeira matéria, eu já vou, não precisa mais nem usar Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios, já dá para usar um pouquinho no hebraico, não dá não? Para a gente já ir se familiarizando. Bereshit é o quê? Qual o livro? Gênesis. Shemot. Opa, vai criar. Levítico. Olha, esses caras estão violentos, hein? Bamidbar. Números, opa, números. E Bamidbar? Tá certo. Então, Devarim? Devarim é o Deuteronômio, né? No português eu não sei falar. Isso aí. O pessoal sabe, só que ficam ali, né, retido, que nem eu na aulinha de inglês. Eu e esse camarada, chamar o meu irmão, tá chegando. Tá fazendo uma coisa, ia falar, dar um exemplo que você chegou bem na hora. Tá certo? A gente fica meio ali, né, poxa, fala ou não fala, e o professor dá um duro, fala, a gente tem vergonha, pô. Mas é assim, tá bom? Tem que falar e a gente vai se corrigindo, sem problema algum. Eu vou fazer a leitura aqui, quem está portando a Bíblia Sagrada pode abrir, senão é só prestar atenção na leitura. Eu vou ler em Bereshit, capítulo 3, verso 7. Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Importantíssimo isso que eu vou falar agora aqui para os irmãos. Gênesis, capítulo 3, verso 7, diz: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Pessoal, então se você notar, isso eu aprendi no ralo, sozinho, com o Eterno, então se você notar, é a primeira vez que a Bíblia Sagrada relata o nome de uma determinada árvore. Primeira vez. Rocha, olha que é perigoso falar isso primeira vez. Em casa você checa, agora talvez não dê tempo. Em casa você checa, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 7. Até o versículo 6, você vai se deparar que o nome de nenhuma árvore é citado. Nome de árvore. As árvores foram criadas, é claro. Mas o nome não. Tem aquela do bem e do mal, mas não faz. Não, tem a do bem e do mal, mas daí já é no Midrash. É outra coisa. É outra coisa, né? Muito boa colocação, muito boa. Mas já é. Mas não é figueira. Amém? Mas digamos assim, num plano terreno. Tá bom? Então, a primeira vez que o nome de uma árvore é relatado. Será que isso aí não fez com que os nossos rabinos pensassem? É claro. Qual a função do povo judeu? Estudar a Torá e levar a luz para a humanidade. Esta é a função. Por que ele fala que a partir daí eles vieram só nudez? A partir daí? Que eles viram só nudez. Exato, vamos lá. Vamos complementar agora então. É isso que eu ia falar, mas nós vamos complementar com essa pergunta. Eles aqui viram só nudez. Tem duas explicações para isso. Eu vou responder o que o nosso irmão perguntou. Vai ter que ser de uma forma um pouquinho mais profunda, digamos assim, mais mística. Tá? E depois eu volto para esse plano mais água na canela, tá bom? Para a gente responder a figueira. Então, por que eles viram que estavam nus? Porque a roupagem que eles estavam era uma roupagem totalmente espiritual. A pele que eles estavam, de acordo com Zohar, de acordo com o rabino Shimon Bar Yochai, o cabalista fenomenal que escreveu o Zohar,
Então ele vai nos dizer de forma enfática, e é muito bacana esse estudo, sobre a roupagem de Havá e Adão, Eva e Adão. Então uma roupagem totalmente espiritual, uma roupagem de luz. É como se você colocasse uma roupa, tá certo? E ela brilhasse, e ela impregnasse na tua pele. É como se fosse a tua segunda pele. Quando eles pecaram, eles perderam essa roupagem. Eles perderam esta luz. Perderam aquilo que era mais sagrado. Por isso que eles olharam para si e viram que estavam nus. Não no sentido físico. Agora eu estou com vergonha. Estou com vergonha agora porque estou nu. Mas eles viram a vergonha que é estar sem a glória de Deus. É mais ou menos assim. Vamos puxar um pouquinho para o nosso tempo. Amém? Porque o tempo de Adão era um tempo totalmente espiritual, que ele só faltava abraçar e beijar o Eterno de forma física. Agora conosco já é um pouquinho diferente. Então o que acontece? Imagina você buscando de forma estupenda o Eterno, a ponto de você trocar palavras com o Eterno de forma audível. Aí de repente você peca contra o Eterno e nunca mais isso acontece. Você fica com uma determinada vergonha. Se estiver, claro, na pegada de Torá, a palavra. Se tiver pouca leitura, enfim, talvez não faça tanta diferença. Porque o temor e o tremor ao Eterno, a Deus, a Hashem, ele só vem com o conhecimento da palavra. Sem conhecimento, o leigo, ele não é julgado por determinados atos e também não tem muito, tá bom, pequei aqui, vou me arrepender agora e tal. Ele não tem aquele temor ainda. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz na Brit Hadashah, no Novo Testamento, aquele que muito é dado, também muito lhe será cobrado. Bacana? Então, respondendo de uma forma bem rápida e precisa, eles viram que estavam nus porque eles perderam aquela glória, perderam aquela atmosfera de bate-papo com o Eterno, perderam aquela comunhão com o Eterno e viram que estavam nus. Ou seja, estamos sem a roupagem espiritual. Amém? Agora pode, claro, ter uma explicação física, mas essa aí não precisa nem entrar em detalhe, que você já sabe o que é. A gente está com vergonha, imagina, ficar nu diante da sociedade do século XXI, por exemplo. Vai ficar com vergonha. Hoje os assaltos que acontecem, a pessoa fica nua. A gente vê acontecer isso. A pessoa sai correndo e tal, protegendo os órgãos e tal. Fica uma situação totalmente constrangida. Amém? Então isso aí também aconteceu no Éden. Tá? Mas muito mais que isso foi a parte espiritual. A primeira vez que é chamado a árvore por nome, figueira. Aí entra já de cara a origem de Israel. Acredita nisso? Exatamente. Por quê? Porque eles viram que estavam nus, viram que tinham perdido a glória do Eterno, então aí o Eterno já deixa, que Moshe, que escreveu a Torá, o Pentateuco, já deixa uma dica para nós. Sabe quem é que vai cobrir a humanidade novamente? Sabe quem é que vai dar novamente essa roupagem à humanidade? A figueira. E aí você vai ver que a figueira é Israel, a oliveira é Israel, a vinha é Israel. Poxa, onde está escrito isso? Em vários versículos dos profetas, que nós vamos ver mais na frente, não agora, mas só para você ficar ligado, tá bom? Amém? Só para contextualizar, lá em Revelações, lá em Apocalipse, tem a igreja de Laodiceia. E eu acho que essa nudez é a mesma nudez que Deus fala lá para Laodiceia, né? Vocês se julgam ricos, prósperos e tudo, mas na verdade vocês estão nus. São miseráveis, pobres e nus. Estão nus. Exatamente. É isso aí. Um bom midrash, um bom encaixe que o irmão fez. Amém? Então viu aí que ninguém estava nu, no sentido físico, numa igreja. Amém? Mas achavam que estavam com a presença do Eterno, mas não estavam. Amém? E aí a gente tem que tomar cuidado para muitas placas de igreja que a mão do Eterno está aqui, Deus está aqui, está puxando sardinha para o seu lado, ao invés de pregar a palavra de Deus. Amém? Mas tudo isso aí tem uma determinada avareza dentro do coração do homem. Infelizmente não era para ser assim. Obrigado, é isso aí. Então a primeira vez que a figueira é relatada. Por quê? Porque o Eterno já queria colocar no nosso coração, no coração dos leitores. Então Israel vai salvar a humanidade. Israel será levantado posteriormente como a nação santa, um reino sacerdotal. Povo santo. Por quê? Porque assim a Torá prescreve. Assim está escrito. Em Números, assim está escrito em Deuteronômio, assim está escrito em Levíticos.
Que mais adiante a gente pode até fazer umas leituras. Ler no capítulo 3, mesmo capítulo, só que agora no verso 21. Olha que me chama a atenção. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aí já me dá uma dica, que esta figueira será útil, porque eles fizeram folhas de figueira para tapar a sua nudez, para tentar agora ter uma aproximação com o Eterno. Só que esta figueira, esta nudez, ela será encoberta por um determinado tempo. Penso eu. Por quê? Porque quando chega no verso 21, então Deus entra no circuito e pega túnicas de peles e veste eles. Eles quiseram se vestir, agora o Eterno é que vai vestir. Então o que a gente entende? Olha só que bacana, a gente lendo os textos sagrados, enfim, para ter um pouquinho mais de sabedoria. O Eterno fez túnicas de peles. Túnica de pele. Pele do quê? Pele de animais. Pele de animais. Então, se o Eterno pega a pele de animais para cobrir Adão e Eva, sinal que um animal teve que ser morto. Se um animal teve que ser morto, sinal que sangue foi derramado. Eu consigo entender agora, mais na frente, quando Moisés e Arão começam o serviço sacerdotal, o serviço do templo, do mexicano, do tabernáculo. Então eles dizem, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Poxa vida, então aqui dá um midrash fenomenal. A origem do povo de Israel, ele será útil sim, é uma nação santa, sim, por um tempo determinado. Israel pecou, Israel vacilou, Israel não cumpriu com o seu propósito. Então vieram sacrifícios para expiação de pecado, chamado de hatat no hebraico. Porque tem que ter derramamento de sangue para que o pecado seja abolido, para que o pecado seja perdoado ou expiado. Aí a gente entende agora que mais na frente, ou melhor, aqui o Eterno já está dando a dica, no verso 7 e no verso 21, daquilo que vai acontecer mais na frente. Viria um da genealogia da mulher, vindo a este mundo, que morreria de uma vez por todas pelo pecado da humanidade. O Mashiach, estamos falando de Yeshua, o Salvador, Jesus Cristo, enfim. Então a gente começa a entender agora, poxa vida, que bacana. E hoje Israel é uma potência, tanto de Torá, quanto materialmente falando. Material bélico e por aí vai. Amém? Mas daí já é para ensinos futuros que a gente vai ver. Amém? Então aqui, somente só para chamar a atenção dos irmãos, tá bom? Sobre a origem. Então é bacana a gente ter esse entendimento. Olha só, olha que bacana agora aqui. Falei da nação semita, né? Vamos lá. Eu, há 5 anos atrás, 7 anos atrás, pensando com meus botões, poxa vida, vamos fazer aqui uma ordem, da genealogia de Adão. Então eu coloquei Adão, Sete, Noé, Shem, ou Sem, Tera, ou Terá, que é o pai de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos lá que agora a gente vai estudar sobre isso. Por isso que nós oramos o nosso Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Não é o Deus de Abraão, de Ismael e de Esaú. Ismael e Esaú tem promessa. Não precisa brigar com o povo de Israel, não precisa brigar o povo árabe com o povo judeu, o Hamas querer lançar bomba. É só ler na Torá que lá vai estar, com certeza, as propriedades deles. Mas não, o povo quando é corrompido, quer tomar o que é seu, quer pegar o que é seu e quer também pegar o que é do irmão. Por isso que existe um Midrash no Talmud, no Pirkei Avot, que diz, muito bacana, esse Midrash ele já é muito antigo, que nós aprendemos de forma bem coloquial, em forma de provérbio popular. Você já ouviu falar? Eu acredito que sim, nesse ditado que diz bem assim, o que é meu, o que é teu é teu. Amém? Já ouviram? Ou só eu ouvi esse ditado? O que é meu, o que é teu é teu. O que os sábios dizem sobre isso? Isso não tem muito sentido. O que é meu e o que é teu é meu. Este é o perverso. Eles abrem os estudos. Aí vai ensinar sobre isso. O perverso é aquele que diz, o que é meu, o que é teu é meu. Agora, aquele mediano, digamos aquele que não chove nem molha, ou outra característica que você queira dar, é aquele que vai dizer, o que é meu, o que é teu é teu.
Isso aí é o mediano, esse aí não está com nada. Agora, o piedoso, o homem de boas obras, o homem, eu me refiro ao homem e mulher, feminino e masculino, de boas obras, ele vai dizer: o que é meu é teu, e o que é teu é teu. Aí você aprendendo isso, pronto, você começa a conquistar as coisas que o Eterno te deu. Amém? Sem problemas bestinha de encontrar um determinado terreno e aí de repente, poxa, para aí, bota. Não, nós vamos entrar num acordo aqui, numa briga. Por quê? Porque aqui um palmo para cá é o meu, para cá é lá, e as pessoas ficam brigando. E quando é crente ainda e leva isso para o juiz, aí o juiz vai olhar: poxa vida, vocês não têm ordem na igreja de vocês? Ele não fala, mas ele deve pensar. Vocês não aprenderam as leis do Deus de vocês? Que tem que recorrer às leis do homem, ao Vatimeco? Vocês não conseguiram chegar num acordo? Porque estão sem Torá. Então, se pensasse: não, está tudo certo, o que é meu é teu, o que é teu é teu, vamos pegar esse palmo aí para ti, tranquilo, você vai prosperar com aquilo que sobrou. É impressionante, é coisa fantástica. Então a gente vai se poupar de muitos dissabores na vida. Vamos lá. Adão, então, olha que interessante o Midrash. Aqui já tem um conceito familiar, tá bom? Fica tranquilo os homens da casa, tá? Que vai arder um pouquinho. Eu também sou homem, sou pai de família, sou esposo, marido, enfim. Então, dói um pouquinho nas nossas costas que eu vou falar aqui. É um Midrash muito fantástico. Amém? Muito fantástico. Vamos lá. A Torá oral, nós vamos ver sobre isso também. Estou só adiantando. Que existe a Torá escrita e a oral, o que os rabinos interpretaram. O que eu acabei de fazer com vocês aqui é a Torá oral. Uma interpretação do que não está escrito. Não está escrito que Israel aqui é a figueira. Ou está escrito? Não está. Mas de forma oral, os nossos sábios dizem que sim. Aí você vai para os estudos e você, caramba, pior que é mesmo. Amém? Então vamos lá. Adão, ele gerou, né, com Eva, logicamente. Adão e Eva, né, geram Caim e Abel. Ok. Naquela época, já, aqui eu vou dar só uma rápida, né, resposta. É claro que é bem complexo esse assunto, mas rapidamente eu posso assim responder. Adão, então, ele teve não só Caim e Abel, várias moças e vários moços. Amém? Por isso que quando Caim sai da face de Adão, ele vê, né, aquelas famílias todas na terra, enfim, já a terra já estava cheia. Quando a gente olha, né, a palavra de Deus, versículos ou capítulos depois. Amém? Então nasceram muitas pessoas ali. Não foi só Caim e Abel. Tá bom? Era mais ou menos como era na época muito mais, é claro, na época do Êxodo. Amém? Então lá, as nossas irmãs, as matriarcas, elas não geravam um filho, 2 filhos, para Faraó arregalar o olho e dizer a tal ponto: poxa vida, tem que fazer algo, porque o povo está aumentando muito. Então era de entre 4 a 6 filhos, que davam de uma vez só, aumentava. E aí tem toda uma explicação para isso. Amém? Que a gente vai enxergar e vai entender. Mas não é para agora, tá? Então Adão, depois que ele gera os seus filhos, então agora acontece o primeiro homicídio e tal. Resumindo a história, Caim agora sai da face dele. E vai lá: Senhor, eu vou morrer, não, vou colocar uma marca em você. Aí já começa aquela marca, a marca do Shema Israel, e também mais adiante tem a marca da besta, o 666 e tal. Então Deus sempre nos marca, tem que ficar atento para isso, tá bom? Então aquele homem vai, né, para terras longínquas e tal, se casa e por aí vai. Aí acontece, né, toda aquela história sobre as famílias. Aí o que me chama a atenção é lá no capítulo de número, que eu não anotei, mas eu dei uma lida, só para você ver o contexto. A paulada que Adão tomou, ou seja, foi exortado de uma forma tremenda por 2 mulheres. A Torá oral fala isso. Aí você vai entender um versículo da Bíblia que, se perguntar para nós, não tem como responder se não for a luz da figueira, a luz dos sábios. Então, as famílias aumentaram. Agora nós vamos ler no capítulo 4 de Gênesis, de Bereshit, e lá nós vamos checar. Vamos aqui, ó, a partir do verso 21. Gênesis 4, 21. E o nome de seu irmão era Jubal, que está fazendo a genealogia de quem? Genealogia de Caim, e juntamente com os outros que já haviam nascido. E este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Exilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, e irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres. Lameque, este homem aqui, ele pegou firme. Lameque e suas mulheres, Adá e Zilá.
Ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, eu um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Por isso que Yeshua lhe disse, quantas vezes, respondendo a Pedro, quantas eu devo perdoar um irmão? Somente 7 vezes? Não digo 7, eu digo 70 vezes 7. Porque assim também foi o perdão para Caim. Então tudo tem. Yeshua, Jesus Cristo, ele foi o mestre da Torá. O que ele falou, está tudo na Torá. Ele não inventou nada. Mas quando a gente não tem a Torá, os mandamentos de Deus, ou seja, não lê e não absorve esses princípios, a gente fica meio boiando com as palavras de Jesus. Aí, facilmente, que os céus não permitam, é fisgada essa alma para as teologias por aí afora. Prosperidade é uma delas. Então, pronto. Só até o verso 24, para depois a gente entender o verso 25. Ouve, então, a Torá oral vai dizer que ouve. Vamos só ler o verso 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome de Sete. Por isso que eu coloquei aqui 7, eu não coloquei Caim, nem as famílias todas que estão a versículos e capítulos antes. Coloquei de Adão direto 7, mas já tem uma multidão entre esses dois. Por que eu coloquei 7? Porque aqui, depois de 130 anos, por quê? Porque 7 nasceu com Adão, Adão tinha 130 anos, quando 7 nasceu, porque está escrito na Torá. E Adão tinha 130 anos quando Eva gerou 7. Por que demorou 130 anos? Aí a Torá oral vai explicar que essas duas mulheres, Adá e Zelá, junto com seu marido, que é Lameque, tiveram um problema conjugal. Olha, pior desses que a gente encontra por aí, no nosso século. Problema conjugal grande. E Lameque tentando resolver. E não estava conseguindo resolver. E os nossos sábios, a Torá oral diz que neste momento se apresenta Adão. Adão lá com seus 129 anos, enfim, de idade, se apresenta para Lameque. E exorta Lameque. E diz para Lameque, Lameque, você deve tratar bem a sua esposa. Lameque, você deve saber gerenciar bem a sua casa. Lameque, você deve amar a sua esposa. Aí a Torá oral diz que Lameque olha para Adão e diz, então faça isso com a tua esposa Eva. Aí Adão recebeu aquela palavra e disse, poxa vida, que paulada eu recebi agora, uma exortação. E aí você vai ler o versículo de número 25. E Adão coabitou com Eva e gerou um filho chamado Sete. Quer dizer então, os sábios revelam que os outros filhos não eram de amor. Os outros filhos não estavam sendo gerados em comum acordo. E o quanto que Deus honra quando nós geramos filhos e amamos os nossos filhos. A ponto de ele amar Eva novamente, porque diz aqui no outro versículo, e tornou Adão a conhecer a sua mulher. O hebraico vai ensinar, senão não tem como. Conhecer a sua mulher, ou seja, ele agora coabitou com ela em amor. Aí o Eterno está no negócio. E aí gerou 7. Aí vem a genealogia. 7, ele vai gerar Noé. Aí se você ler aqui a genealogia, no capítulo 5, você vai ver toda a genealogia de 7, que gerou fulano, ciclano, tal, e vai chegar em Noé. E Noé gera Sem. Por que Sem? Noé gerou 3 filhos. Ele gerou 3, que é o próprio Sem, Ram ou Cã e mais Javé. Vamos checar onde está isso? Isso é importante saber. Está lá no capítulo de número 5, versículo de número 32. Último versículo do capítulo 5. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, a Cã e a Jafé. Aí aconteceu todo aquele episódio que Cã e o seu filho, neto dele, Canaã, que vieram desde o seu pai, tem toda uma explicação para isso, é um ato grotesco que aconteceu, tá certo? Então não tem como pregar a palavra sem falar determinadas coisas, mas enfim. Bom, então aconteceu algo grotesco, que Cã, ao invés de ajudar, piorou a situação, mostrou a nudez do seu pai, porque Noé embriagou-se, estava embriagado. Então ele levanta a voz e diz, maldito seja Canaã,
ou seja, o Neco, filho de Cã, ou Ram. Maldito seja Canaã, será peregrino e tal, lança uma maldição. E ele lança uma bênção sobre Jafé e lança uma bênção sobre Sem. Amém? Vamos lá então checar? Porque eu vou colocar outra slide para vocês saberem de onde vem as 70 nações. Importantíssimo. Isso aqui é uma base fenomenal para todos nós. Vamos lá. Só para ver essa palavra que ele fala agora aqui. Ó. Olha que já achei, parou achei. Está lá no capítulo 9 de Bereshit, de Gênesis, verso 25. Vamos direto ao assunto. E disse: maldito seja Canaã, servo do seu servo seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Sem. E seja-lhe Canaã por servo. Seja-lhe Canaã por servo. Aí você vai ver que hoje as nações, né, que se levantam contra Israel vieram dessa origem. Eu vou mostrar para vocês. As nações daquela época, é claro. E aí você vai ter que ter um pouquinho de estudos sobre geografia bíblica para saber quem são os filisteus hoje, quem é o Egito hoje, o Amalequita hoje. Amém? Não só aquele que se levanta contra, mas existe um povo físico. Amém? Uma nação. Rodrigo. O que me chama a atenção nisso é que o nome dele era Canaã, né? Justo a terra prometida. O que os rabinos falam? Não achei nada sobre isso. Também até hoje eu fico, né? Poxa, Canaã. É interessante, porque justo. E não amaldiçoou o pai, amaldiçoou o filho. O filho. Porque aí pega mais 4 descendentes. Exato, também. E ele está mostrando que vai pegar essa maldição, né, para a descendência toda. E agora, por fim, no verso 27, olha que interessante. Olha só, verso 27. Então ele lançou a bênção, a maldição e a bênção. Agora ele vai dizer no verso 27: alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então Canaã vai ser servo dos dois. Amém? E Sem vai prosperar. Porque é daí que vem a nação semita. Ele é antissemita. Por quê? Porque Sem gera Tera, que é pai de Abraão, por sua vez Isaac e Jacó. Legal? Mas vamos lá que vamos falar um pouquinho mais. Eu sei que é cansativo, mas é basilar isso. Ele diz: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Ou seja, qual que é a função de Jafé? Alargar, prosperar, porém vai habitar nas tendas de Sem. O que os rabinos falam sobre tenda? Já falei aqui que tenda, um dos maiores simbolismos, são casas de estudo. Então Jafé vai prosperar, que vem o povo grego, muita sabedoria, porém eles vão ter que ser ensinados pelo povo judeu, pelo povo de Israel, porque a função do povo de Israel é essa. Então, que alargue Jafé vai ser próspero, isso e aquilo, porém vão habitar nas tendas de Sem. Tenda é as casas rabínicas. Amém? Os estudos, então, serão dados a Sem. Por isso que você vai ver em vários midrashim, Sem aqui levantando várias sinagogas naquela época. Amém? Isso é tradição oral, tá? Desses 3, quem era o primogênito? Rapaz, não cheguei, hein? Tem que dar uma olhada. O mais novo. Deixa eu só botar aqui, enquanto eu não falo, que eu vou mostrar para vocês as 70 nações. Importante isso. Oi? O mais novo era o que pecou, né? O mais novo que pecou. O outro agora eu já não sei. Só que esse povo muçulmano é tudo semita também, então, né? Porque. Não. Porque vem de Sem também. Vem, mas não. Vamos ver agora aqui. Segura aí. Agora o Ismael que dá os. Não, dá uma. Vamos lá. Não vamos só. Eu até tirei esse tem várias raízes muçulmanas. A primeira raiz é Cã e Vamos lá que tu vai entender agora aqui. Ó. Olha só o que eu preparei aqui para nós. Pronto. Vamos ver se dá para aumentar aqui um pouquinho. Tá lá. Vou aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Vamos ver se dá para... Aqui tá escuro porque eu tirei foto do Midrash, tá? Tirei foto de um livro sagrado. Vamos lá. Então aqui, se você ver, está Noé. Noé gerou Jafé, gerou Sem e gerou Ram. Então aqui os 3 filhos de Noé. Então se você vê, hoje os rabinos dizem que a Torá tem 70 faces.
existem 70 interpretações para a Torá. Não é como alguns da história ficam brigando, só eu estou certo, só eu tenho a revelação. Opa, olha que eu preguei hoje, pronto, aí outro chega, prega diferente, aí ou prega... E está certo também. Né? Está certo também. Por quê? Porque os rabinos sabem que a Torá tem 70 faces, 70 interpretações, desde que não cometa heresia. Por que 70 interpretações? Porque vieram exatamente das 70 nações, que eu vou mostrar agora nesse slide aqui. Aí você vai entender isso é basilar, porque mais na frente, daqui a 4 minutos eu te dar um intervalo, mais na frente você vai ver que existe uma das 7 festas bíblicas chamada de festa de Sukkot, que nós acabamos de celebrar, festa dos tabernáculos, das cabanas, aonde eram oferecidos 70 bois. Se você ver na Torá, em Levítico, você vai ver que eram 70 bois que eram sacrificados. Por que 70 bois? 70 bois para simbolizar as 70 nações. Então Israel, desde essa época, já estava orando e intercedendo pelas nações. Vamos lá. Olha só, se você pegar Cam ou Ram, dele veio Cush, veio Egito, veio Canaã, e de Canaã, olha só, Canaã veio quem? Jebuseus, não dá para ver aqui que está bem escuro, eu sei. Todo aquele povo que Jebuseus, todos, está lá os amoritas, está aqui os filisteus, principalmente, né? Olha, se for ver aqui, ó, todos aqui, você vai buscar aqui a genealogia desse povo aqui, está lá. Filisteus, amalequitas, os Jebuseus, Girguseus e um monte de eus por aí fora. Tem muitos, vieram tudo daqui. Por quê? Porque Cã foi amaldiçoado. Então foram inimigos ferrenhos de Israel mais na frente, onde bateram de frente com o rei Davi, bateram de frente com Josué, bateram de frente com Moisés, bateram de frente com o rei Saul, bateram de frente com os profetas. Amém? Vamos lá. Deixa 100 por último. Vamos pegar aqui Jafé. Se você ver a genealogia de Jafé, você vai ver que de Jafé veio, né, um povo muito sábio, o povo grego. Por isso que o apóstolo Paulo falava mais adiante, os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinais, mas nós pregamos e anunciamos Yeshua ressuscitado, que é loucura para os gregos e uma loucura ao quadrado para os judeus. Ou seja, um só quer sabedoria, o outro só quer sinal. Amém? Então, nós entendemos que Jafé, que veio também um dos principais povos, o povo grego, Grécia, muito conhecimento, muitos filósofos, muita filosofia eram naquelas praças. Amém? Gregas. Então, Deus já tinha falado, mas Jafé vai ser abençoado, porém vai habitar nas tendas de Sem. Lembra que eu li para vocês? Por que vai habitar nas tendas de Sem? Porque está aqui, ó. De Sem vieram esses aqui, e olha só aqui, ó, aonde eu vou descer. Olha lá, ó. Sem gerou Arpacharte, que gerou Shelah, que gerou Eber. Eber teve 2 filhos. Aqui a genealogia de um dos filhos de Eber, e aqui a genealogia do outro filho de Eber, Peleg, Reu, e desceu até Serug, que vai até Naor, Tera, Abraão. Bem, então ali já mostrei para os irmãos a origem do povo semita. E por que semita? Sem. Bem, o povo mais adiante vai ser chamado de Israel e judeu. Hein, Rodrigo? Pode falar. Os assírios, inclusive, são irmãos, né? São semitas também. Os assírios são filho de Sem. Sim. Eu confundi com a Síria. Que a gente fala agora no português, a gente Assíria. Não, Assíria. Ou seja, Síria. Os assírios são Assírios e Síria. A Síria de hoje não é os Quando a assírios. gente fala Assíria, né? A gente coloca o azinho, acha que é os assírios. Exato, assírios é uma coisa, Síria é outra. Mas ali, o senhor poderia erguer um pouquinho de volta? Deixa eu só excluir isso aqui rapidinho, nós vamos dar um intervalo agora, só para eu poder fechar essa paradinha aqui com vocês. As 70 nações, tá? Então vamos lá. Se você perceber,
essa árvore aqui, eu sei que está difícil de enxergar, tudo bem, eu tirei uma foto do Google Maps, não deu para melhorar ela, tá? Então olha só, aqui, eu vou mandar para vocês via Zap, tá? Então aqui você vai ver que estão todos os povos representados e tem a numeração deles, tá? Você vai ver, vou aumentar um aqui, ó. Você vai ver que tem a numeração: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, vai descendo, tá? Amém? Olha lá, para lá tem lá, desde o início, 4, 5, 6, 7, tá? Tá todos. Do outro lado lá vai estar lá os 50, 60, 70 e tantos, 60 e tantos filhos, e representando as nações. Por isso que a Torá tem 70 faces, 70 interpretações. E na festa de Sukkot, o povo de Israel, sabendo disso, está escrito: vocês devem sacrificar 70 bois. Por quê? Um boi por cada nação. Quando chegar de número 70, 70, me perdi agora no numeral. Número 70? 70? É Isso isso? daí, quando eles sacrificavam, não só o pecado deles era remido, mas como de todas as 70 nações. Exatamente. Ou seja, o que isso te prova? Que o nosso povo, o povo judeu, intercede pelas nações. Então, em Israel, todo mundo vai ressalva, então. Meu irmão, fica tranquilo, eu vi teu olho brilhando agora, hein? Amém? Meus irmãos, vamos dar um intervalo agora, certo? Meus irmãos, shalom, shalom. Vamos lá então? Vamos lá. Falamos então aqui das 70 nações que Sem está inserido, que gerou por sua vez Tera, que gera Abraão, Isaac e Jacó. Então falamos um pouquinho, tá bom, sobre a origem, tá? E um pouquinho também da genealogia. Vamos dar uma coisa que talvez trouxesse uma informação interessante, o que significa cada nome. Eu sei alguns, mas não sei todos. Rapaz, tem aqui significados, mas a Torá já está aí para isso. Vamos dizer assim, porque senão vai tomar nosso tempo. Tem nome aqui, você sabe o nome dele? Noah, tem alguns, né? Paz, né? O que? Pai? Noah. Descanso. Ah, tu quer falar o nome no hebraico e o significado no português? Ah, sim. 7 aqui significa Deus me abençoou. Repouso do filho. Repouso e tal, alguma coisa assim, né? Noé é descanso em plena tempestade, que é a Parashá Noah, né? Sem, não pesquisei ainda sobre a origem de Sem. Tera não tem uma explicação boa, porque os rabinos não dão, porque Tera era fazedor de imagem, de escultura, adorador a Deus estranho, amém? Ou seja, era puramente idólatra, o pai de Abraão. Mas Deus falou com ele também. Mas Deus falou com Tera também. Falou. Deus falou. Lá em Gênesis 11 e tal, que na hora que ele saiu, né? Porque daí ele que saiu. Uh-huh. Deus falou com Abraão depois. Ele falou com Tera, não foi? Uh-huh. Que você pensa. Mas a ligação estava ruim, deu ruído. Deus falou com Abraão. E Abraão deu uma dica para Tera. Entendeu? Amém? Deu ruído na ligação. Mas é importante essas coisas porque essas perguntas, podem fazer pergunta, vamos lá. E aí eu já dou logo a dica. Quando é a pergunta, digamos assim, peço a compreensão dos irmãos, tá? De todos, né? Nesse sentido. Quando a dúvida ela está diretamente ligada, né, à ministração, beleza, a gente já tenta responder. Caso contrário, eu já dou a dica, tá certo? Para não tomar nosso tempo na ministração, sendo que ela vai ser ministrada mais na frente. Tá? Para a gente não ficar, porque senão o tempo passa e a gente fica nessa matéria que eu acredito que vai ser umas 3 quintas-feiras, tá bom? Porque tem muitas informações mais adiante. E ainda a gente está em origem e genealogia. Tá bom? Mas aqui é tratado exatamente nas porções, tá? Porções de Noé, porções de Abraão, que fala também do pai da fé, Abrão e Abraão, tá bom? E também de Isaac, isso não é só sorriso, é muito mais que isso, né? O nosso Jacó, né? Que vem ser ali aquele que luta com o Eterno. Mas já vem uma dica, luta com o Eterno e prevalece. Alguém pode lutar com o Eterno e prevalecer? Claro que não. Então aí já tem uma explicação. Amém? Que a Torá escrita não vai dar. Isso aí é tratado nas porções.
nas Parashá que nós lemos todos os Shabbat. Tá bom? São 54 porções. Aí vai estar, né, distribuir todos os ensinos aqui. Tá bom? Então aqui, tá, é passado, presente e futuro de Israel, é para dar uma pincelada. Mas manda ver, tá? Agora esses outros aqui eu não vou saber responder agora, tá bom? Porque não está fresco na minha mente e eu nem pesquisei também. Tá bom? Vamos lá. Agora, olha que interessante. Lembremos que as 3 primeiras gerações, as mulheres eram estéreis. Tu vê só, estéril. Então isso aí também fala conosco. Ou seja, Sara, estéril. A esposa de Abraão, Sara. A esposa de Isaac. Quem era? Lembra? As matriarcas, Sara, Rebeca. E a esposa de Jacó, Raquel. Amém? São as matriarcas. Tá bom? Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Matriarca, então, Sarai, Sara, Rebeca e Raquel. Então é importante salientar aqui que a esposa de Abraão estéril, a esposa de Isaac estéril, a esposa de Jacó estéril. E eles tiveram que ralar o peito. Inclusive já Isaac, que orava incessantemente por sua esposa Rebeca. Está escrito na Torá escrita. Ele orava incessantemente. E ela recebeu essa dádiva. Então, para você ver que as 3 matriarcas eram estéreis. Se as 3 matriarcas, o pilar do judaísmo feminino, eram estéreis, poxa, aí você pega isto para você, minha irmã, alma feminina, e vê o tanto, né, que nós devemos, como é que eu posso me expressar? O tanto que Deus, né, que o Eterno, que Hashem, ele honra, ele faz promessa, ele dá dádivas, ele está junto, ele muda a situação, ele cumpre as coisas que ele promete. Então é fantástico, por mais que a situação esteja totalmente oposta. Imagina, estéril, não pode gerar, e aí os homens tiveram que fazer a parte deles para que viessem sim esta grande bênção. Amém? Mas só para lembrar, lembremos, estéreis. Que para aquela época era tipo assim era um motivo até de vergonha para a mulher não poder gerar, era algo tenebroso. Hoje não, né? Hoje mulher que não gera até acha bom porque Isso nas nações. Agora não só naquela época. Não só naquela época, até hoje. O povo de Israel até hoje. Nenhum judeu, nenhum judio. Não, as nações. As nações é isso mesmo. Isso nós vamos aprender uma coisa basilar. Porque como nós estamos em uma casa judaica, então tem que pregar os princípios judaicos. Se alguma família chega para mim e fala, porque as nações vão dizer que está difícil hoje em dia gerar filho, está difícil hoje em dia e tal. Não, meu amigo. Isso é que as nações, os pagãos falam. Os rabinos vão dizer, faça a tua parte, faça aquilo que te cabe. E o Eterno vai fazer o que cabe a Ele. O que cabe a nós? Gerar, trazer ao mundo. O que cabe ao Eterno? Cuidar da vida e da alma, ao entrar e ao sair. Porque assim está escrito, guardarei a tua alma na tua entrada e na tua saída deste mundo. Agora a humanidade vai colocar o que para nós? Né? O Congresso Nacional falido, a politicagem, vai colocar que está difícil e nem eu estou conseguindo comer, imagina, né? Um filho e tal, porque a pessoa ainda, né, está em falta, né, com a palavra. Mas depois os estudos vão se encaixando, tá bom? Isso aí no estudo para casal é fantástico, nós vamos falar também. Tanto que Sara até riu, né? Sara riu, mas não foi Sara, foi Abraão. Nós vamos ver isso aí nos Midrash na Cabala. Amém? Por quê? Vamos pegar um gancho? Vamos pegar um gancho aqui, você me permite falar um negócio, algo que nós vamos aprender mais na frente, tá? Mas para não deixar você sair daqui e talvez com o olho arregalado, tá bom? Você sabia que... Quem é que não tem dúvida que o homem... Vou soltar uma bomba agora, segura. Por que o homem é onde tem mais dúvidas, né? O homem, ele se pergunta, poxa vida, eu quero que Deus fale comigo. Por que Deus não fala comigo? Ele vai entender, ou ele tem que entender através dos ensinos profundos dos rabinos, que Deus se comunica com o homem através da sua esposa. Aí você vai aprender, assim como eu também tive que ralar peito, gastar muito dinheiro comprando livros, e eu vou apresentar para vocês, como eu prometi. Agora não, porque ainda é basilar essas matérias. Mais adiante eu vou colocar aquela mesinha que eu tenho aqui, uma mesa comprida, branca, aquela de plástico,
onde eu vou colocar toda a biografia, para vocês terem contato, olhar, checar. Amém? Ou seja, a alma feminina e a alma masculina. É fantástico. Deus se comunica com o homem através da esposa. A alma feminina vem pura este mundo. E aí a gente vai também ter esse comentário sobre isso. Não dá para entrar agora. Mas só para você ver que quando Sara ri, não era Sara que estava rindo, era Abraão que estava rindo. Só que Deus queria mostrar para Abraão que a incredulidade vinha dele. Então fez com que Sara risse. Aí quando ele olha aquilo, ele entende, poxa, é eu. Ou seja, antes de nós homens falar algo acerca da nossa esposa, nós temos que entender que o erro que nós apontamos para ela é o que Deus está apontando para nós. Pô, essa minha esposa e tal não está com nada e tal. Deus está falando para nós, é você que não está com nada. Porque Deus apenas está se comunicando conosco através da alma feminina. Mas é claro, eu entendo, eu jogar essa bomba agora aqui, é lógico que vai gerar dúvida. Depois de uma explicação, uma boa gematria hebraica, você vai regalar o olho. E vai ver por A mais B que é C. Que 1 mais 1 é 2. Não dá 1,5. É 2. Se considerar que eles são uma só carne, né? Uma só carne. Então ele naturalmente está fazendo parte daquilo. Não é só isso aí não. Isso aí eu te entendo. Mas assim, na primeira vista assim, é estranho. É estranho esse ponto de vista. Fica tranquilo. Vai tudo isso aí nós vamos aprender no módulo 2, matéria chamada Midrash, matéria chamada Pardes, os níveis de interpretações, Psat, Eremes, Drash e Sod. Psat, quem que riu? Riu foi Sara ou foi Abraão? Quem riu foi Sara, Psat. Uremes, agora nós temos que fazer Midrash, para isso temos que ter o ensino de Midrash, que vem antes dessa matéria. Aí para puxar um pouquinho mais. Depois que puxou, vamos agora para Drash, que vem da palavra Midrash. Aí nós vamos saber fazer no hebraico essas junções. E aí nós vamos entender, meu Deus do céu, aí nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a alma feminina e masculina, até chegar no Sod, o quarto nível de interpretação rabínica. Aí nós vamos entender. Poxa, eu quero saber como que Deus está comigo. Chega em casa e vê como que a mulher vai te tratar. Se então a mulher virar a cara para você quando chegar no trabalho, Deus está virando a cara para o homem. Complicado? É difícil, né? No primeiro momento a gente receber essa palavra, né? Sem uma instrução. Por isso eu estou jogando aqui meio que no escuro. Depois a gente vai voltar nisso, tá? Mais à frente nas outras matérias. Mas é coisa fantástica, a gente começa a policiar. Aí imagina você chegar em casa, você cumprir a Torá, imagina que fantástico, você começar a praticar isso. Aí vem a prática, né? Nota. Imagina você começar a praticar essas coisas, começar a se interessar pela Torá, ler a Torá e se corrigir. E aí daqui a pouco você chega em casa, a tua esposa está lá te esperando com um chazinho, com um bolinho, coisa que nunca fez. Ou seja, o Eterno se agrada dos teus atos. Ah, cheguei em casa, a mulher queria meter o pé em mim. É Deus que quer meter o pé em você. Agora se a mulher foi difícil, o cara está enrolado. Valeu? Aí, não, é importante isso. É importante porque as dúvidas vão vindo. Interessante, interessante tudo tem resposta. Por quê? Poxa, se a mulher, rapaz, assim, aí existe a alma gêmea. Tem outra coisa que também você já ouviu falar nisso. E nós vamos falar, o judaísmo trata muito sobre isso. Amém? Vamos lá. Eu estou bem com Deus agora. Já compra logo um negócio aí para eu ando bem com Deus. Vamos lá. Não, mas é bom. É bom a gente se aproximar do Eterno através desses estudos fantásticos, meus irmãos. Depois que nós mostrarmos, é fantástico o quanto que a gente vai sorrir junto, isso é lógico. E o quanto que também nós vamos se calar e quase chorar. Porque quantas coisas que a gente fez para a esposa, está fazendo para Deus. Rapaz. Acho que era por isso que tinha várias mulheres. De uma forma você se dava bem com Deus, né? Não dava certo. Rapaz. Amém? Vamos lá. Olha só agora, para fechar aqui essa partezinha. Nós vamos honrar certinho horário, temos 15 minutos. Então as primeiras gerações as mulheres eram estéreis, tá? Então os homens tiveram que fazer a sua parte, porque as mulheres eram difíceis, não geravam. Amém? E naquele tempo, como bem falou Gesiel, poxa, era motivo de chacota extrema. Hoje também. Um casal judeu que não gera filho. Complicado. Amém? Então nós devemos fazer nossa parte, trazer ao mundo. E o Eterno cuida. Isaías 54, olha o que diz. Verso 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer,
com alegre canto, exclama tu, que não tivestes dores de parto. Só tem dores de parto quem está grávida. Porque mais são os filhos da solitária do que os da casada, diz o Senhor. Então aqui já está falando do povo de Israel, está fazendo um paralelo com as nações. Estão todas casadas e dando em casamento, como na época de Noé. Então gerando para a perdição. Poxa, e agora, estéril, as 3 matriarcas, Deus abre o ventre e na hora que abre ainda fala, calma que maior são as promessas da estéril, da casada ou da solteira? Da solteira e não da casada. Então a gente começa a fazer essa interpretação com a nossa vida. Nós muitas das vezes estéril em que sentido? Vários sentidos. Uma doença está estéril, algo que está chafurdando, estéril. Materialmente dizendo, espiritualmente também, um matrimônio que não deu certo e tal, e por que não deu certo? Porque casou antes de ter os princípios da Torá, não deu, não era minha alma gêmea agora. Aí quando descobre tudo isso, eu tenho que retificar agora, retificar com quem? Com a pessoa que já foi ou com essa? Não, com essa que você está agora. E a gente vai, né, alinhando tudo isso. E a promessa que Deus faz é dizendo, alegra-te, ó estéril, que não deste luz. Amém? Maiores são os filhos da solitária do que da casada. Aquela que está casada acha que tem, mas não tem. E aquela solitária acha que está solitária, mas não. O Eterno está fazendo gerar muitas bênçãos, muita dádiva. Isso aqui é um relato extremamente profético para Israel. Dizendo, vamos colocar aqui, vamos fazer uma analogia entre as bandeiras. Quem que você acha que está casado aqui? Aqui. E quem é a solitária? Aqui. Aqui a casada que gerou filho. Eu estou aqui, você está aqui, brasileiro. Apesar de alguns ter outra nacionalidade ou identidade, mas é brasileiro. Só que agora nós começamos a voltar para o bom caminho. Isaías disse, vai chegar os tempos em que os teus filhos voltarão para os seus territórios e vão dizer para a sua mãe, olha, eu quero agora, né, mamar nos peitos das nossas consolações. Ou seja, vai me consolar minha mãe. Qual minha mãe? A minha mãe que me gerou? Não, é madrasta. Então vamos ter que se voltar agora para a minha mãe espiritual, porque é de lá que vem a palavra do Senhor. Isaías capítulo de número 1 diz, é de Sião que vem a palavra do Senhor e a palavra do Eterno de Jerusalém. Então alegra-te, ó estéril, que não deste luz, porque os teus filhos estão aí espalhados pela face da terra. E Isaías diz, mas ela vai dizer, quem me gerou estes? A gente já falou sobre isso, né? Já falamos sobre esse Midrash. Porque Isaías profetiza no capítulo 66, dizendo em relação a Israel. A mãe vai dizer, quem me gerou esses? Porque eu não tive dores de parto, eu não estava casada, eu estava solitária, numa terra deserta, não tinha marido. Como que essa multidão está dizendo que é minha filha, que são meus filhos agora? Quem me gerou estes? Ela vai perguntar, e Deus vai responder através do profeta. Sabe quem te gerou? As nações, ele vai fazer as citações. E é o que está acontecendo conosco. Isso é assunto futuro, talvez na próxima ministração. Agora, olha o que diz o capítulo 6, se nós voltarmos um pouquinho, de Isaías, no verso de número 11. Então disse eu, vamos ver o verso 10 primeiro. Embora o coração deste povo endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos, e não venha a ver ele com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e a converter-se e a ser sarado. Então o Eterno aqui está dizendo que vai dizimar o povo de Israel, porque estavam em maus caminhos. Isaías, ele faz a pergunta no verso 11. Então disse eu, até quando, Senhor? Eu quero saber até quando. Aí o Eterno responde, e respondeu, até que se assolem as cidades, vai ser tudo assolado, e fique sem habitantes, e nas casas não fique morador. Imagina, acabou, vai ficar que nem aquelas terras sem fim lá que vivem em guerra, tudo destruído. E a terra seja assolada de todo. Poxa vida, então acabou, segura. Verso 12, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Verso 13, agora é o profético. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser passada. Se ficar ainda, o dízimo, se ficar ainda os 10%, ainda vai ser passado. Só que agora diz, ponto e vírgula. Ponto e vírgula no português segura um pouquinho, não é uma vírgula. É um ponto e vírgula. Para dar aquela pausa um pouquinho mais. Capítulo 6, verso 13.
Então vai dizer agora, como o carvalho e a azinheira, são duas árvores, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Ou seja, a restauração de Israel. A firmeza, o toco, ou seja, a zera, firmeza dela, aqui está no português, assim a santa semente será a firmeza dela. A santa semente no hebraico significa zera. Zera é um vocábulo hebreu, judaico, que no português significa descendência. Significa filhos, filho dos filhos. Significa genealogia. Significa família. Uma palavra bem, vamos repetir, é descendência. Zera, descendência. Ou seja, a descendência de Israel ainda vai frutificar, ainda vai ressurgir. E aí a gente vê nos livros dos reis e tal, acontecendo todo esse florescimento. Amém? Agora, será que Yeshua falou alguma coisa acerca dessa história toda? Mateus capítulo 23, verso 37 a 39. Para a gente fechar por hoje. Vamos ver o que Yeshua disse sobre isso? Mateus 23, verso de número 37 ao 39. Olha o que diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Ou seja, eu já falei aqui, né? Não dá agora para repetir tudo, é claro. No estudo chamado Midrash, nós vamos fazer menção disso. Mas aqui para ninguém ficar perdido, aqueles que não estavam no dia adequado. Estar debaixo das asas do Eterno significa Arba Kanfot, é o numeral 4 no hebraico. Arba Kanfot significa 4 ventos ou 4 asas. Então, quando Deus manda o povo de Israel, lá no livro de Números, Bamidbar, e também ratificado no livro de Devarim, Deuteronômio, ele diz: olha, povo judeu, povo de Israel, meus filhos, meus servos, façam agora, nas extremidades das vossas vestes, coloque os filactérios, coloque os tefilim, coloque aqueles nós, enfim, para simbolizar os 613 mandamentos. Está lá na Torá, escrita. Por isso que nosso talit contém nas extremidades, né, os filactérios, contém, né, exatamente o simbolismo dos mandamentos, aonde a mulher do fluxo de sangue disse no seu coração: se eu tão somente tocar na orla, na parte baixa das vestes dele, eu serei curado. Tocou, foi curado. A multidão estava afligindo o mestre e não foi curado. Por quê? Porque estavam lá em busca de outras coisas e não dos mandamentos. Oi? Quer mostrar? Não sei se vai dar tempo agora, mas tudo bem. Amém? Rapidinho aqui com os irmãos, só para aqueles que ainda não tiveram contato. Aqui, ó. Amém? Um talit, que na época de Yeshua não era bonito como esse, tá bom? 2000 anos atrás, agora está bonitão, tudo. Existe aqui, contém a bênção, enfim. E aqui nas extremidades, olha só: 1, 2, 3, 4, tá vendo? Pronto. Que Yeshua com certeza usava, porque quando chegava na sinagoga, logicamente chegava para ler a Torá, ele colocava como um bom judeu e vai fazer a leitura. Por quê? Porque isso aqui simbolicamente significa estar no teu quarto em secreto. Por isso que Jesus Cristo deixou, disse: olha, quando você for conversar com o Pai, então te fecha no teu quarto em secreto. Ou seja, vai te fechar, voltado para Jerusalém, e vai começar a falar com o Eterno. Por que o povo judeu faz isso? É porque na Torá, nos Salmos diz: os teus ossos te louvarão, Senhor. O judeu interpreta: o osso não consegue se mover, como que eu vou fazer meu osso se mover? Então eu vou fazer esse gesto simbolizando que os ossos também louvam o Eterno. Por isso você vai ver o judeu no Muro das Lamentações fazendo isso. Explicado? Quando a mulher do fruto de sangue disse: se eu tocar na orla da veste dele, serei curada. Na orla é o quê? Na parte de baixo. Por isso que Ferreira de Almeida traduziu que ela adorou ele, se ajoelhou, se prostrou. Claro, como que vai tocar aqui olhando para cima? Não, tem que tocar olhando para baixo. Chegou e pegou. Quando pegou, pronto, virtude saiu do mestre. E aí foi aquele alvoroço e tal, mas a multidão te oprime. Não, a multidão está aqui me beijando, me apertando e tal, mas por causa dos milagres. Agora ela me tocou diferente. Amém? Então pronto. Então, Arba Kanfot significa 4 ventos, 1, 2, 3, 4, ou 4 asas. Agora, com essa informação preciosa,
quando você for ler os profetas, ou ler versículos do Tanar, o chamado Antigo Testamento, você tem que ficar ligado no livro dos Salmos, ligado, porque várias vezes os profetas, os salmistas, eles vão dizer: eu estou agora voando nas asas do vento, na Torá, nos mandamentos. Agora o Eterno vai me cobrir debaixo das suas asas, debaixo dos mandamentos. O Eterno não tem asa, não vai cobrir numa asa e tal, aí vem aquelas teologias, infelizmente, por favor. Na década de 80 do século passado, poxa, enganava muita gente. Hoje não, hoje o povo está letrado, está esperto. Não faz sentido. Então quando Yeshua disse aqui, colocou aqui, quantas vezes eu quis te ajuntar os filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas. Então fez uma analogia à asa da galinha, ou seja, as asas do Eterno. Quantas vezes, Israel, eu quis te chamar para debaixo dos mandamentos do Pai, mas vocês não quiseram. Aí olha o que diz o verso de número 38 e 39. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. O que a gente leu aqui. Vai ficar deserto, porque assim está profetizado. Agora olha o que diz o último versículo. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais. Então Deus virou as costas para Israel? Não, rapaz. Termina de ler o versículo. Não me vereis mais, até que digais. Até que digais. Essa palavrinha até pode ter um sentido de tempo, temporal, advérbio, pode ser uma preposição e por aí vai. Fato é, até que digais, ou seja, nunca mais vocês vão viver por um tempo determinado. Até chegar o tempo que vocês vão dizer Baru, ou seja, bendito que vem em nome do Senhor. Baru Rabá Bishem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Quando o povo judeu fizer isso, Yeshua volta. Enquanto não fizer, Yeshua não volta. Acabou. Então acabou o negócio, a gente vai voltar hoje, vamos lá. Aguardamos ele todos os dias. Amém? E os 6.000 anos estão findando também. Então vamos ficar esperto. Aqui é só para dar uma pincelada aí de algo mais na frente a gente vai explorar. Agora eu tive que fazer rapidinho, tá? Essa interpretação aí, tá bom? Meus irmãos, 8h30 cravado. A semana que vem, então, nós vamos fazer menção da introdução à parte histórica de Israel, desde José a Salomão, tá bom? Onde Hashem escolhe José dentre seus irmãos para o futuro livramento. A gente não sabe o filho que a gente coloca no mundo. Colocamos um filho no mundo, nós nem sabemos que daqui a 10, 15, 20 anos, ele será um grande libertador, uma grande mulher usada por Eterno, vai nos dar grandes alegrias no meio de calamidades. A gente não sabe, então vamos fazer a nossa parte. Jacó não sabia, José nasceu com o futuro livramento, vamos falar isso semana que vem. E aí vem o cumprimento da palavra do Eterno, que eles iriam ficar lá em Gênesis, Bereshit 15, 13, por 400 anos. Ficaram. Moisés é escolhido para dar prosseguimento à profecia, e aí Deus levanta agora, depois da morte de Moshe, levanta Josué. Nós vamos falar um pouquinho pausado sobre isso na quinta-feira que vem. E dando prosseguimento, nós vamos falar sobre essa partezinha aqui, pessoal. Vou só mostrar a folhinha para os irmãos, que eu vou tirar a cópia ainda. Tá? O panorama, isso aqui a gente vai aprender também. O panorama dos profetas, tá? Aonde a gente vai, tem em mãos o panorama, a gente vai, eu vou tirar a cópia ainda para os irmãos, tá? Isso aqui eu fiz com muito carinho para vocês, estou fechando agora a aula de hoje. Panorama dos profetas. Nós vamos voltar naquela partezinha que a gente viu na primeira aula. Viu como a primeira aula foi importante? Então agora a gente vai seguir aquela ordem. Vamos pegar a ordem do profeta e vou mostrar quantos capítulos tem, né, cada um, e vou fazer um panorama da mensagem de cada um. E aqui, versículos de exortações. Então eu tive o prazer, o privilégio e a honra de ler novamente, isso há anos atrás, além de ler o livro dos reis, lembra, para poder fazer aquele quadradinho, li todos os profetas, tintim por tintim, versículo por versículo, para separar os versículos, não só capítulo, versículos de exortações de cada profeta, eu coloquei aqui, tudo mastigado, e os versículos de restauração e promessa. Tudo isso aqui eu vou mostrar para os irmãos com calma. Aí eu vou entregar para cada um, nós vamos checar. E aí muitas dúvidas vão ser tiradas e vai vir à tona e quebra de muitos paradigmas. Amém? Deus esqueceu do povo. Olha aqui, Rodrigo, está escrito em Isaías capítulo 66, verso 5. Deus acabou, está aqui dizendo, e tal. Sim, mas o que diz no versículo anterior? O que diz no posterior? O que diz em todos esses que eu tive o prazer de ler e colocar?
Todos falam, muita gente fala que o livro de Isaías é o que mais arrebenta o povo de Israel. Legal, eu encontrei quase em todo o livro do profeta Isaías só palavras de promessa e restauração. Mas eu encontrei também de exortações. Poucos, mas encontrei. Que vai estar aqui, depois eu vou mostrar para os irmãos. Então foi coisa que eu não vi, história da carochinha, acessei o Google e vamos olhar aqui. Estudei, se alguém questionar e perguntar, estudei, chequei, olhei, está aqui, vamos checar. Então isso aqui é uma bomba, no bom sentido. É algo que a gente se alimenta, é uma comida maravilhosa. Amém? E aí no meio do curso das leituras, o Eterno vai movendo as águas e vai tirando vitória. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos?